Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um roteiro 18, turmas de nono ano, e nós vamos falar neste roteiro sobre o governo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 e o seu plano de metas. Então, vamos lá, um roteiro 18. Bom, primeiramente, a gente vai entender alguns conceitos. Democracia. Então, democracia é um governo onde a participação do povo se dá por meio do voto secreto, universal. Na democracia existem partidos políticos que disputam as eleições, e eu tenho a presença das autonomias dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Então, o jogo democrático é um jogo baseado na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, ao acesso dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Isto que é um governo democrático que respeita esta liberdade de pensamento, que respeita esta liberdade de expressão, que promove o acesso aos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. É diferentemente de populismo, que é uma forma de governo em que o chefe de Estado se dirige ao povo de forma carismática, utilizando vários recursos para obter deste povo o apoio que ele precisa para governar, né? Então, populismo é uma maneira de governar, né? Se fazendo promover, mostrando o seu lado carismático, se promovendo junto ao povo, utilizando-se de vários recursos para obter este apoio popular. Tá? Nem sempre o governo democrático, nem sempre quem governa, de acordo com a democracia, é carismático, né? Mas o governo democrático governa de acordo com as regras do jogo democrático. Já um governante populista nem sempre governa de acordo com as regras do jogo democrático. Usa o seu carisma para ter o apoio da população, manipulando este apoio e usando o seu carisma para manipular este apoio desta população. Então, dito isso, falando desses conceitos de democracia e populismo, o Brasil conheceu muitos governantes populistas após o governo Getúlio Vargas. Então, o período dos governos populistas no Brasil vai de 1945 a 1964. E são presidentes considerados populistas: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Esses governantes tiveram um governo de caráter populista, a sua imagem era uma imagem carismática e era uma imagem, digamos assim, carismática que buscava o apoio do povo para poder governar, né? Então, com a deposição do Estado Novo de Vargas, né, o Brasil vai conhecer melhor esses governos populistas, né, com ares de democracia. São governos marcados pela volta de partidos políticos, pela volta das eleições, pela formação de uma Assembleia Constituinte, que vai elaborar uma nova Constituição que vai influenciar no país
até 1964, né? Então, o período dos governos populistas são este período onde esta imagem carismática ela é utilizada como catalisador desse apoio popular por meio do dirigente do Estado. Então, Juscelino Kubitschek foi um presidente do período democrático do Brasil, foi um presidente populista que governou de 1956 a 1961. Então, vamos ver um pouquinho do governo Juscelino Kubitschek, né? Então, Juscelino Kubitschek tinha como slogan de seu governo, como uma de suas metas de seu governo, fazer o Brasil avançar 50 anos em 5, né? Ele prometia transformar a realidade brasileira economicamente, socialmente, né? No campo da educação, no campo da alimentação, no campo do trabalho, no campo da saúde, né? No campo da infraestrutura, promovia avançar o Brasil 50 anos em 5, né? Então, ele vai iniciar o seu governo apresentando aos brasileiros o seu chamado plano de metas, né? Plano de metas, cujo lema deste plano de metas do seu governo era 50 anos em 5, né? Então, o plano de metas consistia em investimentos em áreas importantes para o desenvolvimento do país, né? Principalmente no campo econômico e no campo da infraestrutura, com a construção de rodovias, hidrelétricas, aeroportos, né? O financiamento e o desenvolvimento da indústria brasileira, mas, por sua vez, em áreas como a educação e a alimentação, as metas pretendidas não foram atingidas. Entretanto, essas metas passam despercebidas diante do sucesso que o plano atingiu no campo da economia, no campo da infraestrutura e no campo do desenvolvimento da indústria. Então, mais uma vez, a esfera econômica é privilegiada em detrimento de áreas como educação e alimentação, que foram metas que não foram atingidas, mas que também passaram despercebidas pela sociedade brasileira, né? O carro-chefe do governo, então, o carro-chefe que fazia o governo aparecer para a população, era o campo relacionado à economia, à infraestrutura e à indústria. Então, os principais acontecimentos do governo Juscelino Kubitschek, eu vou ter a construção da estrada Belém-Brasília, a construção das usinas de Furnas e Três Marias, a construção de Brasília em 1960. Aliás, a construção de Brasília é a síntese deste plano de metas, resume bem esta proposta do governo JK de fazer o Brasil avançar 50 anos em 5, de modo que a construção de Brasília tornou-se um símbolo, a síntese deste plano de metas que tinha por objetivo desenvolver o país em áreas prioritárias do desenvolvimento econômico, como a infraestrutura e o desenvolvimento da indústria. Então, eu tenho a implantação da indústria automobilística. Todo este desenvolvimento aconteceu por conta de empréstimos que o governo tomou junto ao exterior, provocando um endividamento externo do país, né? É claro que todo o nosso desenvolvimento econômico foi um desenvolvimento investido, né, bancado por empréstimos estrangeiros. Eu vou ter uma urbanização intensa e desordenada da sociedade brasileira, né?
eu tenho a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste passa a ser olhado com outros olhos pelo governo JK. Eu tenho uma inflação e uma concentração de renda marcante no governo JK, e em 1960 eu tenho o rompimento com o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional. Então, esses acontecimentos, né, marcaram o governo JK muito mais no campo da esfera econômica, né? Então, o plano de metas, basicamente, ele estava se baseando nesses três campos: o campo econômico, o campo da infraestrutura, do trabalho e da indústria, porque os campos de educação, a área da educação e da alimentação, as metas do governo não foram atingidas. Entretanto, educação e alimentação vão ser áreas que vão passar despercebidas diante do sucesso alcançado pelo plano de metas na economia brasileira. Continuando. Anos dourados. Então, o governo Juscelino Kubitschek, ele passa a ser conhecido como os anos dourados, os tempos dourados da economia brasileira, né? Então, devido à rápida industrialização que aconteceu durante os anos 50, e pela construção de Brasília, e então a sociedade brasileira durante os anos 60 vai conhecer um momento de grande prosperidade que vai atingir a elite e a classe média brasileira. Então, esses anos dourados carregam um espírito de otimismo, um espírito de inovação. Então, durante estes anos dourados, que a década de 50 é conhecida, eu vou ter a popularização dos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, né? O rádio e a televisão vão expandir ainda mais as fronteiras do Brasil, né? Vários artistas se destacam nesse período. As músicas mais populares eram as marchinhas e o samba-canção. Surge o movimento musical da bossa nova, né? Engrandecendo ainda mais esse período do governo JK, do chamado Anos Dourados, né? O cinema e o teatro também participaram desse processo de modernização e de prosperidade da sociedade brasileira, e foi durante este período dos Anos Dourados, durante a década de 50, que o Brasil conquista pela primeira vez a Copa do Mundo, em 1958. Este fato, esta conquista da Copa do Mundo, vai coroar este período de prosperidade deste tempo que foi chamado de Anos Dourados. Então, o governo JK possibilita esse período ser chamado assim de Anos Dourados, porque é um momento em que o Brasil vai se industrializar rapidamente, é um momento que vai acontecer a construção de Brasília, e é um momento em que a sociedade brasileira atinge uma prosperidade que nunca havia conhecido. Então, a elite e a classe média estão bastante contentes, bastante felizes, né? E isso se expressa na popularização dos meios de comunicação, né? O rádio e a TV chegam aos lares brasileiros, vários artistas se destacam neste período. Eu tenho que a música ganha bastante com o surgimento da bossa nova. O cinema e o teatro também participam desse momento de prosperidade, e esse momento é coroado no esporte, quando o Brasil conquista pela primeira vez a Copa do Mundo, em 1958, lá na Suécia, né? Então, por isso que, por tudo isso,
eu tenho que esta década de 50 é uma década de prosperidade, por isso ela se chama de anos dourados, né? Depois dos anos dourados vem o tempo de chumbo, representado pela ditadura militar, né? Então, como podem ver, nem tudo é bastante feliz nas terras brasileiras, né? A felicidade aqui é passageira, com a chuva de verão. Muito bem. Agora é a hora da atividade. Então, de acordo com o texto, responda no caderno. Copie no caderno as questões, leia o roteiro e responda as questões. Então, de acordo com o texto, responda: qual o lema do governo de Juscelino Kubitschek? Fácil. Das metas de seu governo, quais as duas que não foram atingidas? Também muito fácil. Qual a realização de JK que é mais representativa de seu governo? Então, vá lá no texto, faça uma leitura com muita atenção, responda as questões no caderno e envie para o e-mail da classe. Bom, espero ter contribuído para com este ensino remoto, que vocês possam ter uma semana de bastante estudo, uma semana de dedicação aos estudos, e eu espero os senhores para o próximo roteiro, o roteiro 19, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.